As movimentações que o Flamengo faz na sua equipe titular, movimentação do Gonzalo com o Gerson, com o Bruno Henrique, naquele jogo da Supercopa, aconteceu com uma naturalidade imensa e o Botafogo não conseguiu ler as chegadas do Wesley lá na ponta direita, com toda essa movimentação acontecendo aí do ataque do Flamengo. No passado, o Botafogo tinha um treinador e o Arthur Jorge chega no início do Campeonato Brasileiro. Esse ano não. Esse ano o Arthur Jorge sai no final de dezembro e o Botafogo está sem técnico, que se incomoda, que se debruça, e eu acho que porque você percebe isso nas palavras. Ele fala do futebol com um encantamento muito grande. Sabe aquele cara que ama o que faz? Eu consigo fazer essa leitura quando o Felipe Luiz se manifesta. Meus amigos, e a imprensa, está simplesmente encantada pelo trabalho do técnico Felipe Luiz, que agora, já colocou o Flamengo na liderança do Campeonato Carioca e simplesmente está a 6 jogos sem tomar gols. Incluindo 2 clássicos, contra o Fluminense e também contra o time do Botafogo. O próximo clássico do Flamengo é neste final de semana contra o time do Vasco. E aí, lógico, vamos ver como é que o Flamengo vai sair nesse próximo desafio. Mas antes, vamos acompanhar, como é que a imprensa está divulgando os bastidores dessa partida entre Flamengo e Botafogo e também projetando o futuro do Mengão. Vou deixar aqui os créditos para o canal Sport TV, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre o Flamengo. Roda aí, produção! Brasileiro, né? Que é quando... Filme repetido em termos de resultado. Pode ter levado a melhor, não estou lembrando os resultados do Campeonato Carioca, porque o Botafogo foi mal, Disputou a Taça Rio, e tal. Enfim. Agora, a atuação do Botafogo ontem foi completamente diferente. Mais atitude, né? Não é só atitude. Não é só atitude. Eu acho que teve a ver com um pouco de conceito tático. E eu acho, o que eu acho? Eu acho que o Fluminense, o Fla-Flu, deu aos outros clubes... Um caminho. Uma senha. Uma senha de como jogar contra o Flamengo. Porque assim, mais uma vez, se for fazer trocação com o Flamengo, e lá em Belém houve uma tentativa de fazer trocação e o Botafogo se deu mal. Só para destacar que a gente acabou de mostrar o lance do De La Cruz e o Paulo César Oliveira considerou erro da arbitragem o cartão amarelo, né? Ele achou que a agressão era para vermelho. Eu achei essa uma das expulsões mais claras dos últimos tempos no futebol. Muito fácil pro VAR, a agressão muito clara, tentativa de agredir. Para o árbitro de campo talvez não, porque dependendo da posição ele não consegue visualizar. Mas no VAR não tem explicação olhar esse lance. Só para dizer o seguinte, o VAR tem a mesma imagem que a gente tem, ou seja, nesse ângulo. Então, gente, todo mundo que assistiu a essa imagem, é fácil concluir que era para cartão vermelho. E aí poderia ter mudado o jogo. Claro, muda completamente. Então aí assim, eu vi o Botafogo, a escalação ela já veio diferente, com 3 jogadores de marcação. O Botafogo ontem não jogou com 4 atacantes, o Botafogo jogou com menos jogadores no ataque, tudo numa tentativa do Leiria de preencher mais ali o meio campo, como fez o Fluminense. E dificultar que o Flamengo se organizasse. Tanto que o Flamengo teve, no primeiro tempo, mais posse de bola, mas finalizou muito pouco. Tirando o chute do Juninho no início do jogo, com 1 minuto, o Flamengo teve dificuldade de se organizar na parte ofensiva, porque o Botafogo estava disputando essa bola. Agora, no meu destaque aqui, hoje no Redação, eu falei que o que vai ser diferente, o que vai ser, de repente, determinante para o Flamengo superar os adversários. É o segundo tempo do jogo. E segundo tempo significa o quê? Significa o Felipe Luiz ter a capacidade de olhar para o banco de reservas e fazer trocas melhores do que os técnicos adversários. Porque o banco de reservas do Flamengo é muito qualificado. Então, na hora que ele faz isso, ele consegue manter o nível de atuação do time dele e o adversário não consegue manter o nível de atuação. E aí o Flamengo se sobrepõe contra quem ele está jogando. Vamos lá. O Flamengo jogou com um time misto, Não era a equipe titular do Flamengo, ainda que um Flamengo muito forte, O misto do Flamengo é ainda, acho que o melhor, sem dúvida, o melhor elenco do país. E o Botafogo teve mais atitude. Além do acréscimo do Danilo na zaga, acho que isso foi importante também em comparação com a Supercopa do Brasil, Ajudou muito o desempenho do Botafogo nesse sentido. Acho que o Botafogo foi mais preparado. Diga. Você está falando do Danilo do Botafogo?
Danilo do Botafogo. Porque tinha um Danilo tinha no Danilo Flamengo na zaga do... na zaga. Danilo do Botafogo. Acho que isso ajudou a equilibrar a partida, um Botafogo mais preparado, sim, para enfrentar o Flamengo. Aquele da Supercopa chegou despreparado em relação às movimentações que o Flamengo faz da sua equipe titular. Movimentação do Gonzalo, com o Gerson, com o Bruno Henrique, naquele jogo da Supercopa, aconteceu com uma naturalidade imensa e o Botafogo não conseguiu ler as chegadas do Wesley lá na ponta direita, com toda essa movimentação acontecendo aí do ataque do Flamengo. Nesse jogo já era um Botafogo mais bem preparado. Só que eu acho que em mais uma partida que eu assisto o Botafogo jogar, de novo o Botafogo não consegue mais imprimir, não é só o ritmo do jogo, mas aquelas associações que o Botafogo tinha na partida que fizeram o Botafogo ter o melhor futebol do Brasil no ano passado e que fizeram o Botafogo ter em alguns momentos de 23 também, ainda que com elencos diferentes em 23 e 24. E eu acho que isso já falei em outros programas e repito, eu acho que isso é algo que merece a atenção do Botafogo, muito mais do que se o Botafogo vai ter sucesso ou não no campeonato estadual. Eu concordo que deixe o estadual de fora, pensando na temporada toda, desde que o Botafogo estivesse usando esse tempo para planejar o seu elenco, para trazer o treinador, para aperfeiçoar a forma de jogar desse time com um novo treinador. E não tem feito isso. Não tem feito isso. Aonde está o dono do Botafogo nesse momento? O dono do Botafogo tem que aparecer, esse dono do Botafogo tem que estar agora presente, planejando esse Botafogo. O Botafogo não está dando bola para o estadual? Beleza, mas o Botafogo está perdendo o seu DNA, que ele custou tanto a construir nos últimos 2 anos. Isso é o que o Botafogo tem de mais precioso. É isso que fez o Botafogo ter o melhor futebol do país, que fez conquistar o Brasileirão, que fez conquistar a Libertadores da América. Porque soube determinar uma forma de jogar, ir no mercado, contratar essas peças, buscar um treinador que tivesse a ver com essa nova marca do Botafogo. E isso tem se perdido. Eu vejo esse início de ano de um Botafogo que está perdendo a sua essência. É difícil resgatar depois. Pode ser então que o treinador que chegue aí, chegue com uma ideia bem diferente de jogo e mude de uma vez por todas esse DNA botafoguense. Pode ser. Mas eu acho que se o Botafogo conseguiu aquilo que poucos clubes no Brasil conseguem, que é determinar uma identidade, sua própria marca do Botafogo, deveria então zelar por isso. E não tem zelado. Esse início de ano, esse planejamento muito falho, é que mostra isso. Está deixando escorrer pelos dedos algo que construiu no ano passado. O roteiro é para dar errado, tá? O roteiro montado é para dar errado. Eu estava pensando nisso hoje, sabe? O futebol não tem receita, né? Não tem. Tanto que tem gente que às vezes se convence de que a bagunça é que é o caminho certo. Né? Mas o futebol às vezes premia a bagunça, né? Pois é, às vezes. Mas premia, assim, campeonato brasileiro não premia bagunça. Ultimamente não. E o Botafogo foi campeão fazendo o quê? A bagunça ou fazendo certo? Não, fazendo certo. O Botafogo foi campeão no ano passado quando retomou o seu caminho. Um caminho que tinha perdido no fim de 2023. O Botafogo se abraça no fato que contratou Arthur Jorge em abril. E aí deu certo contratando esse treinador em abril. Sim. Ok, pode ser que contrate um outro grande treinador ali no meio do ano, enfim, no início do Brasileirão e dê certo. A gente não tem, de fato, a receita do bolo. Só que o Botafogo encontrou essa receita. Fez dar certo ano passado. E aí a dúvida é a seguinte, a gente vai repetir isso, a gente vai ter essa repetição de um técnico que vai chegar e perder, por exemplo, 4 meses, porque uma coisa é você no início do ano de 2024, o Botafogo tinha técnico no início de 24. Sim. É diferente de agora. Porque, por exemplo, Agora o Botafogo, essa tarja nossa aí, não tem como não causar um incômodo, né? O Botafogo está anunciando uma substituição de interino. De interino. E anunciou isso em collab com o John Textor no Instagram, como se o John Textor tivesse participado dessa grande definição de futuro do Botafogo. Porque ano passado o Botafogo tinha um treinador e o Arthur Jorge chega no início do Campeonato Brasileiro. Esse ano não. Esse ano o Arthur Jorge sai no final de dezembro e o Botafogo está sem técnico. Então, assim, há uma diferença no roteiro, gente. O roteiro desse ano, acho que não vale como comparativo dizer que em 2024 isso também aconteceu. Tem diferença. Sim, porque o Botafogo não estava à deriva. Sim. No início do ano. É completamente diferente. É completamente diferente. E ali apareceu uma imagem que é a cara daquele fim de temporada maluco de 2023 para o Botafogo, né? Caçapa ao lado de Lúcio Flávio. O Botafogo decide não ficar com o Caçapa
né? Mas depois da passagem intempestiva do Bruno Lage pelo clube, opta pelo Lúcio Flávio. Né? E o Caçapa era o interino que o torcedor tinha curtido. Nossa, porque teve resultados muito bons. Os resultados foram excelentes, ele ganhou todos os jogos. Todos os jogos. Né? E na interpretação, principalmente que a gente via na repercussão, né, entre os torcedores do Botafogo, uma sensação de que ele tinha mantido o jeito de jogar do Luiz Castro. Isso. Né? Coisa que o Bruno Lage, evidentemente, né? Eu digo evidentemente porque um treinador que vem com prestígio, ele tem trabalho autoral, vai querer deixar a marca, né, do seu próprio trabalho. O Bruno Lage desfez o trabalho do Luiz Castro e aí esse trabalho não voltou com o Lúcio Flávio. Aliás, o Lúcio Flávio não conseguiu implementar quase que trabalho nenhum. Claro, porque aí começou numa situação, numa sequência de resultados ruins. A vantagem absurda que tinha, ela começou a se perder e você vai implantar que trabalho. Não tem como. Tem que apagar esse incêndio aqui. E ele não conseguiu apagar o incêndio. Em 2024 parecia que era a retomada da tranquilidade. Né? Vamos procurar então agora no mercado um treinador que a gente acha que esteja, né, adequado aos nossos conceitos e tal. Aí chega o Arthur Jorge, dá super certo. Né? E aí parece que o Botafogo aí é outro treinador que decide ir embora. Né? O Botafogo sofre mais uma vez essa pancada. Né? É do mercado, é do jogo, clubes demitem, treinadores para isso existe a tal da multa rescisória. Exatamente, tudo normal. Agora, esse ano parece que... Aí eu não sei se é uma questão, agora eu mesmo fiquei na dúvida, estou aqui pensando. Não sei se o Botafogo só não está com pressa ou se mergulhou de novo numa série de decisões assim, meio... isso é uma dúvida. Meio aleatórias. Isso é uma dúvida. A sensação da troca do interino não é boa. E aí eu já não... De novo, né? O futebol pode funcionar, o Caçapa pode chegar e fazer um trabalho maravilhoso. Isso aí, eu já não descarto essa possibilidade, tá? Não sabemos. Porque é o seguinte... Ele até vem com algum conhecimento do clube. Isso, não, e outra coisa, vai que o Caçapa consegue, nessa retomada dele, replicar aquele trabalho que ele fez, de ter uma sequência de resultados positivos. O John Textor pode dizer o seguinte... Achei o técnico. Achei o treinador. É o próprio mas nesse momento... Você achou que seria em 2023. Sim. Mas nesse momento ele não tem essa convicção. Não tem. Ele tá fazendo e aí essa teste. Mudança... Não, eu acho que é para ganhar tempo. Eu acho que ele mexe no comando interino hoje para ganhar tempo. Talvez seja uma mistura do que vocês dois estão dizendo. Pode ser. Me parece ele vai ganhando tempo e lá na frente vai que é o próprio Caçapa. Ele vai ganhar tempo experimentando. Aí tudo se resolve, né? Às vezes o futebol faz essas, né? Ele vai ganhar tempo experimentando. Vai que a coisa deliga de novo, como deu na primeira passagem do Caçapa. Aí ele diz, gente, não preciso mais de técnico. Se não der certo, cara, por exemplo, a gente está... no meio de fevereiro, o John Textor já falou diversas vezes, e a gente aqui já mencionou que o foco é para a abertura do Campeonato Brasileiro, que ontem a CBF divulgou, né, a tabela. A competição começa no último fim de semana de março, 29, 30 e 31. 29 é sábado, enfim. Aí os jogos já foram publicados, mas falta saber quem é que joga sábado, quem é que joga domingo. Botafogo, inclusive, estreia fora de casa diante do Palmeiras. Então, eu acho que ele vai esticar essa corda com o Caçapa até o início do Campeonato Brasileiro. Ele vai sentir. Poxa, deu liga de novo, deu certo, o time se reencontrou. E aí ele diz, olha, sai mas de aí interino. a gente não pode achar que esse momento que isso faz parte de uma estratégia muito bem pensada, né? A contratação do Caçapa. Não é isso. Eu acho muito que vamos não, mas só acho dar que não uma era. acalmada. É agora que ele não conseguiu ninguém. Talvez. Então, não é uma convicção. Olha, temos o Caçapa aí, vamos tentar, a equipe está redondinha, a equipe não está redonda, falta reforço. O Botafogo perdeu muito jogador alternativo, jogador do banco, não tem quem repor, o time sente nas trocas. O Botafogo perdeu quantidade e qualidade, né? Porque saíram Almada e Luiz Henrique. Os dois principais são caras que mudaram o patamar do time. E perdeu um banco de reservas inteiro, gente. Exatamente junto por ele isso. foi o banco todo. Então, eu acho que trazer o... Não é, olha, faz parte de um planejamento agora, o Botafogo está planejando. Eu acho que o Botafogo, ele está, nesse momento, tapando o buraco.
tapando buracos. John Textor parece muito mais focado no que ele tem lá fora para fazer, envolvido nos seus outros clubes, outras empresas, tem que apagar incêndio maior nesse momento. Como o Botafogo recém foi campeão, então o Botafogo pode esperar. O problema é que se Botafogo pode esperar, talvez comprometa a temporada. Eu acho que esse é o ponto. Não estou dizendo que vai comprometer, porque a temporada é longuíssima, muita coisa pode acontecer ao longo do ano, pode vir um jogador bom ainda, pode vir um excelente técnico e arrumar a casa. Mas nesse momento, eu acho que está sendo muito prejudicial. É um Botafogo perdendo grande parte da sua essência de jogo. Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém. Vocês podem me ajudar. Barreto, inclusive, tem uma memória espetacular para isso. Tem, está aqui na minha frente a memória. essa memória é grande, né? É a famosa memória externa. Isso, tem muita coisa aí. Vai aí que eu digito aqui na minha memória. Salvo o André Jardine, nenhum outro técnico se manifestou dizendo que não teria aceitado a proposta do Botafogo. Eu acho que proposta mesmo feita... Eu concordo com você. Inclusive, o nome do Tite foi ventilado imediatamente após o Botafogo perder a Supercopa. E voltou agora, né? Imediatamente. Da Supercopa? Mas ventilado porque já tinha aparecido no ano passado, lá no começo do processo. Mas aí o Botafogo perde a Supercopa, eu acho que dá 5 minutos que o jogo encerra, aparece a notícia agora, que existe em nenhum momento que não tem nada a ver com o estilo de jogo do Botafogo, não, tá? Meu Deus do céu. O único nome citado de treinador para possível assumir o Botafogo, que tem a ver com o estilo, é o André Jardim. Pois é. Então, assim, o nome do Tite aparece, mas não há uma negativa nem por parte do Tite e nem confirmação também por parte do Tite e por parte do Botafogo. Então, assim, se jogou aí, né, o nome do Tite, né, apareceu o nome do Tite. Mas negativa mesmo até agora, só do André Jardine. Então, assim, eu tenho dificuldade de concluir. O que o técnico está fazendo? É só entrevista? Ele está só conversando? Ou ele já fez proposta e houve outras negativas e a imprensa não tomou conhecimento? Porque de notícia mesmo, de informação, só o André Jardine que se manifestou dizendo, olha, muito obrigado, fui procurado, mas quero continuar aqui no América do México, foi quem abriu as portas para mim, estou satisfeito, agradeço demais a lembrança do Botafogo, mas não aceito a proposta do Botafogo. No mais, é aquela assim, o Tata Martino, que disse que que tivesse recusado a proposta do Botafogo, que não iria trabalhar em 2025. Não é nem aquela... Ou seja, nem adianta trazer a proposta. Sim, nem adianta. Então, assim, até agora houve apenas uma negativa. E aí eu tenho dificuldade de concluir. O Textor não está deixando vazar as negativas, ele está tomando toco de todo mundo e isso não está vazando, ou ele simplesmente vai lá, senta, conversa, pergunta, tem interesse? Tem e tal, tá bom, dá seu currículo aqui. Pega o currículo e bota ali um em cima do outro, mas até agora não se decidiu. Eu acho que se tivesse algo um pouco mais concreto, teria vazado, até para acalmar o clima, né? A insatisfação do torcedor. Agora acho que seria aqui, né? Interessante vazar. Se bem que vazar, uma sequência de negativas é ruim. A imagem fica arranhada. Agora eu estou pensando aqui... Se de fato existiu, né? Uma proposta. Se de fato existiu. Mas então, assim, se começar a vazar, esse disse não, esse recusou, opa, fica ruim para ele. Agora eu estou pensando aqui no outro lado da moeda, né? O clube contrata um treinador medalhão para fazer um trabalho durante a temporada. O trabalho... Desde o começo não agrada muito, aí tem lá um determinado momento em que na principal competição ele não passa e diz assim, pode ir embora, vamos trazer outro cara. Quem é o cara? É um que era jogador até o ano passado e a gente esse ano botou aí para trabalhar no Sub-17 e no Sub-20. Mas quanto tempo ele tem? Essa temporada aí. Vocês da imprensa diriam que vai dar certo? Esse é o caminho? Ou eles estão malucos? Não. Assim, Felipe Luiz se transformou num treinador do Flamengo que terminou bem a temporada. Né? E começa bem. Mas o Felipe tem alguns pontos muito interessantes que falam a favor dele. Ele tem um estilo de ver o jogo que tem tudo a ver com o DNA do Flamengo. Né? Então, a direção sabia que promovendo o Felipe, ele ia pelo menos impor uma forma de jogar ao Flamengo que tem a ver com o que o Flamengo acredita de futebol, que o Flamengo quer jogar. O Flamengo quer jogar dessa maneira ofensiva. E era esse o descontentamento com o Tite. Um Tite que não conseguia dar aquela liga que todo mundo sabe que o Flamengo tem. E o fato de que, ainda com uma carreira muito curta, de 1 ano na base,
o Felipe já era campeão. Já tinha conseguido bons resultados, já mostrava ser muito prodígio, né, para um treinador. É óbvio que foi uma aposta, tudo é uma aposta, só que eu acho que quando o clube tem convicção, sem convicção às vezes os clubes acertam, tá? Mas assim, quando ele tem convicção, quando ele sabe qual é o estilo de jogo que o seu time tem que jogar, quais os jogadores que você vai contratar, com que perfil de jogo, que tem a ver com esse DNA do clube, que é o que o Botafogo fez. Eu acho que tem mais chance de dar certo. Não é à toa que o Botafogo foi campeão da Libertadores e do Brasileirão, não foi por acaso. Sim. Não foi, olha só como deu certo, do nada. Contratou um monte de gente, de repente esse time encaixou. Não foi de repente. Foi um time que sabia, fez um trabalho muito criterioso de contratação. Eu quero um jogador, um atacante com essas características, um defensor com essas características. Eu preciso de um volante com tais características para sustentar um jogo que vai ter 4 atacantes, por exemplo. Estou aqui citando para vocês. Então, por isso que o time encaixa depois. E ainda trouxe um treinador que acredita naquele futebol como filosofia. Então, poderia ter perdido um título? Poderia. Mas jogou o melhor futebol do país. Só que o seguinte, sobre Felipe Luiz, como mencionou Marcelo Barreto, foi o Arrascaeta que disse que o Felipe Luiz tá maluco ser técnico, porque ele é estressado, não dorme. Se o Felipe Luiz tem de fato esse perfil, eu acredito, eu acho que essas não 2 últimas semanas, essa última semana ele está sem dormir. Porque nos últimos 2 jogos, no Fla-Flu, um chute a gol. O jogo foi muito ruim. Um chute a gol. E ontem o Botafogo teve mais finalização que o Flamengo. Então, assim, o Flamengo fez 2 atuações, as 2 últimas atuações foram diferentes do que a gente viu o Flamengo jogar em 24 e no início já de 2025. Então, assim, eu acho... Com escalações também bem diferentes. Mas aí... Só 2 jogadores que começaram o Fla-Flu começaram o jogo de ontem. Perfeito, mas eu não estou falando de escalação, estou falando de jeito do time jogar. Eu acho que se de fato ele é um profissional que se incomoda, que se debruça, e eu acho que porque você percebe isso nas palavras. Ele fala do futebol com um encantamento muito grande. Sabe aquele cara que ama o que faz? Eu consigo fazer essa leitura quando o Felipe Luiz se manifesta. Se ele está realmente com esse objetivo, tá, de fazer o Flamengo, né, ter grandes atuações, eu acho que esses 2 jogos o deixaram incomodado. Ou seja, acenderam... E o próximo é clássico também, né? Sim. Sábado à noite contra o Vasco. Sim, contra o Vasco. Bom, sem vários jogadores expulsos, né? Então, vamos entrar aí nessa questão das expulsões, né? A gente já falou aqui de uma que deveria ter acontecido segundo o Paulo César Oliveira, né? E depois do jogo, agora parece que é obrigatório, né? Que jogadores de Flamengo e Botafogo se desentendam. Teve uma provocação aí, né? Provavelmente do Bruno Henrique, porque ele tapa a leitura labial com a bola. Mas eu acho que ele deve ter provocado, falado alguma coisa, provavelmente. Bruno Henrique e Barbosa já tinham desde o início se estranhado aí durante o jogo, né? Desde o início do jogo. Barbosa fez pelo menos 2 faltas em que ele discordou da marcação do árbitro, do Bruno Mota Correia. Isso provavelmente vem do ano passado e se potencializou no jogo de Belém, né? Também. Possível. Né? Sim. Ainda mais o Bruno Henrique sendo o grande protagonista. Isso aí é provocação do ano passado, com certeza. Coisa que vem se estendendo. É uma rivalidade bem interessante, assim, acho, não a briga em si, né, gente, mas eu acho que esse clima de rivalidade, ele fica muito mais aflorado justamente porque a gente está falando de 2 equipes que competem entre elas, tem jogo aí. Ok, na Supercopa o Flamengo foi muito melhor, mas ano passado era um enfrentamento de 2 grandes equipes, continua sendo. E aí é claro que vai ter essa provocação toda. Aí depois saiu do tom, né? Eu acho que a discussão, ela faz parte de um jogo, de um clássico, faz parte de uma rivalidade. Não estou dizendo que é aceitável, estou dizendo sim que tem que punir, tem que olhar a imagem e dar cartão vermelho. O árbitro passou com cartão vermelho ali generalizado, que a gente não conseguiu entender para quem, acho que era para todo mundo. Ok. Mas é natural que vai ter... Agora, essa cena é patética. Isso, estou contigo. Essa cena aí... Isso é quinta série. Quinta série. Existia isso na minha escola. Vou te esperar na saída, Isso, vou te esperar na saída. Aí eu já achei que é uma cena bem patética. E aí o seguinte, tá? Vou fazer uma crítica aqui ao comando do futebol do Botafogo. Porque uma coisa é um jogador com sangue quente. O cara, ainda mais o seguinte, né? Você tomou uma pancada e perdeu um dente.
Tu acha que o teu sangue não tá quente? Só que, pô, tem que ter alguém no comando fazer o seguinte, gente, vamos pro vestiário, acabou. Acabou. E outra coisa, vai ter mais Flamengo e Botafogo no ano, segura. Vamos ganhar no campo. Isso, vamos ganhar no campo. Quiser dar o troco, sei lá, durante o jogo. Agora acabou. Leva todo mundo pro vestiário. Eu acho que aí faltou, não quero dizer que faltou comando, faltou uma sensibilidade do comando do Botafogo. Fazer o seguinte, olha, galera, vamos todo mundo pro vestiário. Porque essa confusão tá resolvido. Tá todo mundo de sangue quente, o jogo tinha encerrado nesse instante. Provocou, deu briga, né? E aí o Barbosa não conseguia se acalmar, enfim, se estendeu, beleza, passou do tom. Quem tinha que ser expulso foi expulso. O Bruno Henrique não foi, né? Segundo a súmula. Não foi, acho que foi o Gerson. Que foi quem provocou. O Gerson foi. O Gerson fica revoltado. Revoltado com a expulsão. Porque ele tenta apartar, na verdade, né? Só que tem um empurra ali, enfim. Aí Cleiton também acho que foi expulso pelo cruzado que ele deu no Barbosa. E o Barbosa. O Cleiton e o Barbosa podem pegar suspensões bem grandes, né? Sim, porque aí eles partiram para as vias de fato. Agressão física, sim. Só que eu acho que depois disso aí sim tinha que ter contido todo mundo. Sim, acabou. Né, Botafogo vai pro vestiário e encerra. Né, esperar no túnel foi algo que eu achei, de certa maneira, até patético. Eu também. Por isso que eu acho. Acho que o comando do Botafogo poderia ter tido uma outra percepção da situação e determinado o seguinte, todo mundo pro vestiário. Talvez nessa hora a falta de um peso líder? Técnico. Treinador. Pode ser. Entendeu? O Felipe Luiz tentou muito, né? Do lado do Flamengo. Do lado do Flamengo. Agora estou me referindo ao lado do Botafogo. Alguém respeitado, né? Isso. Para dizer, deu. Arthur Jorge, por exemplo. Se fosse o Arthur Jorge. Deu, gente. Vambora, deu. Todo mundo fechado. Mas acho que nem seria para o Arthur Jorge nisso. Alguém acima do Arthur Jorge para tomar essa decisão. Mas o que eu disse que o Felipe Luiz tentou muito no sentido de que eu não sei se ele conseguiu. O Flamengo tem hoje um treinador com liderança, respeitado, mas ele não conseguiu impedir que os jogadores brigassem. Felipe Luiz ficou ali tentando separar. E persuadindo os jogadores do Botafogo. Não, mas ele tentou segurar o Gerson. E o Gerson estava muito nervoso. Sim. Levou um tempo para ele conseguir acalmar o Gerson em campo, né? E acalmar os jogadores do Botafogo não seria ele a pessoa a fazer. Então, enfim, eu acho que a briga do clássico, ela é feia e tudo mais, mas os ânimos alterados fazem parte do clássico. Eu acho que é isso. E que se puna, conforme as imagens, quem agrediu. Agora, a do túnel ali foi realmente uma cena que eu não imaginei que eu ia ver no clássico de ontem. Foi exagerado. Foi exagerado. Gerson, Cleiton e Barbosa foram realmente os expulsos ali. Cartão vermelho só tem que saber o que está relatado na súmula justamente para isso, né? Qual é o artigo porque, por exemplo, o Gerson vai estar num artigo diferente. O Gerson não agrediu, né? Sim, do Barbosa e do Cleiton, né, gente? O Gerson ficou ali empurrando e tal. Acho que ele entra num tipo de arquivo, de artigo que não vai pesar muito para ele. Bom, vamos rodar as aspas, começando pelo Léo Ortiz, que é questionado sobre a confusão, e depois tem os dois treinadores. Eu estava do outro lado, eu estava assistindo o câmera, então bem na hora eu me abaixei, quando eu vi já tinha começado a confusão. Mas a gente sabe quem começa a confusão sempre. Eu não preciso muito falar especificamente, não preciso dar nome. A gente sabe quem normalmente começa confusões em todos os jogos, é a mesma pessoa, então é só isso mesmo que eu tenho para falar. É um jogo tenso, é um jogo onde existiram provocações por ambas as partes ano passado. No ano passado, acho que por parte do Botafogo, se eu não me engano, e nos outros anos. Então, assim, é um clássico, sempre existe esse tipo de polêmica, né? Mas eu não quero dar ibope para isso, porque o que importa realmente é a nossa vitória no campo. E se eu falar de uma briga, se eu falar do que aconteceu, dos jogadores se provocando, do árbitro, nós vamos tirar o mérito do que os jogadores fizeram no campo, que foi muito grande. Surpreendeu que vocês não vazaram a escalação do Botafogo para me ajudar. A do Alan, mas é determinante, né? Se eu soubesse disso ontem ou hoje de manhã, ia me facilitar muito o meu trabalho. Mas vocês não fizeram isso. Mas a minha sim, né? Vocês vazaram.
mas acredito que ficou nítida a evolução que nós tivemos daquele clássico, porque precisamos pensar em algumas situações, né? São, se eu não me engano, 11 dias de um jogo para o outro, tendo em vista que nós jogamos na sequência contra o Nova Iguaçu, com um intervalo curto, com pouco período para trabalhar. Tanto é que, por exemplo, situações de bola parada nós não inserimos ainda em treinamentos, a gente insere bola parada no aquecimento de jogo, é um próximo passo do nosso trabalho, né, tendo em vista a preocupação que a gente tem em começar a introduzir e trabalhar e melhorando essas questões que eu citei anteriormente e atacar agora as questões ofensivas também para que a equipe consiga ter mais refino na parte ofensiva. Queria pegar um detalhezinho aqui do vocês da imprensa do Felipe Luiz, que foi bem humorado, né? Mas tem ali um errinho. Quem vaza não é a imprensa, não são vocês da imprensa. Quem vaza é a fonte. Então, assim, Alguém contou. Alguém do Flamengo contou para os jornalistas qual seria a escalação. Os jornalistas não vazaram, eles publicaram. Essa informação que foi vazada. Vazar significa, né, soltar uma informação, divulgar uma informação que era para ter ficado, né, em sigilo. Do lado do Botafogo parece que a coisa está mais controlada. Não tem ninguém dentro do Botafogo vazando para o jornalista. Porque se vazar vai ser publicado. Claro. De um lado e de outro. É isso. Claro. Agora, assim, eu acho que o Felipe Luiz, ele pode dizer que gostaria de ter a confirmação, mas pela capacidade que ele tem, não só dele, de toda a comissão técnica do Flamengo, eu acho que já dava para imaginar, gente, que o Botafogo viria diferente. Eu acho que o Botafogo, mais uma vez, o jogo, o Fla-Flu deu uma senha interessante para os adversários do Flamengo daqui para frente. Então, eu acho que o Felipe Luiz agora, próximo jogo, por exemplo, sábado contra o Vasco, acho que o Vasco vai jogar aberto, vai jogar com 3 atacantes, sabe? Não vai jogar com meio campo fragilizado, eu acho que não vai fazer isso. Faceirinho? Vai vir faceirinho? Porque se fizer isso, vai perder o jogo e de muito, não é de pouco não. Porque fazer trocação com o Flamengo, jogar com o Flamengo de igual para igual hoje, vai ser difícil. O Eldo, sabe, muita gente criticou o Fluminense por não conseguir oferecer nada ofensivo, ou muito pouco no Clássico, mas eu acho que o que o Fluminense podia fazer naquele jogo era aquilo, era se defender, dentro da perspectiva da atual situação do Fluminense. Somos dois a pensar igual, então. Agora, e acho que sim, os adversários vão jogar de maneira defensiva. Desculpa. É que eu que peço desculpas. É que eu fiquei assim, pensando que nunca é fácil para o torcedor assimilar. Mas aí você prefere o quê? Você prefere jogar feio e empatar ou jogar bonito e perder? O que o torcedor prefere? Mas eu falo da mídia... Se eu só tiver essas duas opções... Mas é o caso. Você vai jogar contra o Flamengo. Mas tudo bem, mas assim, quando eu vejo meu time jogando feio, retrancado, só para não perder, a sensação é ruim, gente. Mas tem que ter Então faz o seguinte, pega o investimento que um tem... Nos limites. Isso aí, pega o investimento que um tem e passa para o outro. Eu acho, por exemplo, vamos lá. Se todo mundo tivesse a mesma capacidade financeira para contratar no início da temporada, acho que a gente poderia exigir que alguém fosse... Como é que jogou retrancado contra o Flamengo se a gente também tem jogador do mesmo patamar? Mas quase ninguém tem. Eu vou voltar só um pouquinho em 2024. Flamengo do Tite, gente, não jogava o que joga o Flamengo do Felipe Luiz. E com os mesmos jogadores. Desculpa. Aí é uma questão mesmo de postura, né? Sim, de ideia de jogo. Por isso que o torcedor do Flamengo fazia críticas, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ter elementos, você ter a capacidade, e o técnico não conseguir traduzir isso dentro de campo. Outra coisa é você não ter. Não, e assim, se a gente pensar na perspectiva do Fluminense, o Fluminense estava sem confiança e sob muita pressão. Eu acho que fez o que podia fazer. Mas só concluindo, eu acho que o Flamengo tem que buscar, sim, alternativas, vai ser cada vez mais lido, cada vez mais estudado, e Felipe Luiz vai ser desafiado a trazer novas alternativas. Vai ficar sem dormir mais vezes. Faz umas noitezinhas sem dormir. Então tá aí, galera, né? Vocês acompanharam aí os bastidores, né, desse confronto entre Flamengo e Botafogo, e também, logicamente, falando um pouco sobre o futuro, né, desse Flamengo, que realmente está impressionando, né? Tá começando aí um início de temporada muito acima da média, com uma ótima perspectiva para o ano de 2025, beleza? Vou deixar os créditos aqui para o canal do Sport TV, o link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo para você, afinal de contas é uma pedrada atrás da outra
É um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!